Voltamos ao último bloco da entrevista com o presidente da Associação de Engenheiros Florestais do Espírito Santo, Lucas Moraes de Jesus. Lucas, essa parte do plantio florestal, quando a gente pensa em floresta plantada, tradicionalmente vem a ideia do eucalipto, né? E a gente, como falou nos blocos anteriores, nós temos uma diversidade de espécies arbóreas muito alta, né? Por que a gente não tem ainda o conhecimento, não está plantando a macanaíba ou o jequitibá ainda, ou as outras espécies de valor econômico, o próprio jacarandá? O que você fala para a gente nesse sentido? O que precisa ser feito? Trabalhar mais na pesquisa? Hoje nós conseguimos esse índice de 50 metros cúbicos por hectare com eucalipto por causa de muita pesquisa. Sim. Muito investimento, muita pesquisa daqueles que realmente precisavam que aquilo acontecesse, que eram as fábricas de celulose que demandam essa matéria-prima. Sim. Então, mas agora cabe aos interessados em promover esse plantio diferente dessas espécies as devidas pesquisas. Sim. Entendeu? O governo tem interesse que sejam utilizadas outras espécies para promover madeira para serraria, madeira para movelaria. Então, temos que investir mais espécies, temos que investir nessas pesquisas. Pois é. Não, inclusive, não só na reprodução, se conhecer melhor o ciclo de vida dessas árvores, né? Como que combater as pragas, que tipo de doenças que teriam, né? Que tipo de pragas que elas teriam acometidas, né? Como também a utilização dessas espécies, né? Eu cito o exemplo do eucaliptus mesmo. No caso do Brasil, a produção de celulose no mundo, até a década de 70, era baseada quase que única, exclusivamente em fibra longa, né? Quer dizer, árvores de fibra longa, que são as árvores do hemisfério norte, né? A bétula, as outras espécies que são usadas no Canadá, na Noruega, na região nórdica, né? Que eram os tradicionais produtores de papel e celulose no mundo, né? E aí entrou a fibra curta, que foi muito criticada inicialmente, inclusive até essa crítica, né? Muitos reputam a facilidade do crescimento dessas espécies aqui nas regiões tropicais, que passaram a ser um outro polo de oferta de madeira e de produtos da floresta, né? Como que de certa forma, injusto, né? Por exemplo, quando você vê um trabalho de melhoramento numa vaca que consegue uma melhor produtividade no leite, Sim. isso é prêmio, isso vai dar uma repercussão danada. E agora a gente consegue resultados gloriosos em relação à produção de uma determinada espécie, e há essa crítica toda. Sim. Mas desmistificando, falando de maneira bem transparente, o eucalipto em si, entre 3 e 5 anos, ou seja, naquela fase de franco crescimento, ele tem uma demanda hídrica realmente considerável. Sim. Mas depois isso se estabiliza. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Sim. Tem que fazer um planejamento florestal. Qual é o melhor local? Qual é o local que eu posso fazer a implantação dessa cultura sem o impacto no meio ambiente? Sim. Esse é o papel a ser cumprido. Sim. Entendeu? Profundidade de lençol, né? Lugar, né? Analisar, também. né? Apesar, Almir, do que a grande maioria das raízes do eucalipto, ele não atinge as águas subterrâneas. Sim. Na verdade, chega até a atingir, mas a maior parte ativa das raízes estão na superfície. Sim. Entendeu? Então é água superficial, a maioria. Numa faixa aí de uns 3 a 5 metros, né, de profundidade, né? Isso aí. 3, isso aí. Entendeu? Então cabe o quê? Cabe estudos de impactos ambientais
fundamentados, com bom embasamento técnico, por profissionais que realmente entendam o que estão botando ali. Entendam o que está botando ali. Porque aí, aquele estudo vai mostrar se aquela cultura, se aquele plantio naquele espaço vai ter um impacto ou não no curso hídrico, como muito se questiona. Aí você está colocando uma questão que demonstra a precisão que se tem que ter, e justamente a presença aí do profissional da área florestal, né? Para que não se faça investimentos, que são investimentos de médio e longo prazo, né? Então, esse investimento tem que estar muito bem calçado para que daqui a 10 ou 20 anos você não venha ter uma surpresa de ter feito um investimento errado. Né? Com certeza, com certeza. É um engenheiro florestal profissional melhor qualificado para dar segurança ao produtor do investimento dele. Sim. O engenheiro florestal que estudou o solo, o relevo, o clima e todas essas interações entre esses elementos de maneira a produzir a madeira, seja ela para fins comerciais ou então para a própria preservação. Agora, o que se pode fazer para mudar essa paisagem, diria, da pastagem, principalmente a recuperação de áreas degradadas com a silvicultura no Espírito Santo? Almir, eu acho que esse passo foi dado. Como Sim. foi dito anteriormente, que o programa Reflorestar, que baseado no pagamento por serviços ambientais, é o caminho a ser seguido. Foi dado a nível de projeto, mas eu diria assim, a nível executivo, o que está acontecendo de fato, o que precisa acontecer para que esse programa realmente seja um sucesso na prática? Uma remuneração justa. O proprietário rural, eu acho que muitas vezes tem aquela crítica do setor rural contra o setor ambiental. Sim. Teve algumas pessoas que quando foi lançado o novo Código Florestal, enfim, os agricultores vão poder dormir em paz. Sim. Não é isso. Eu penso que o agricultor de hoje vai dormir em paz. E o filho dele? E o neto dele? Que vai precisar de água para poder manter aquele plantio. Certo, que já está começando a sentir os efeitos agora. Pois é. Na maioria dos nossos rios, estou falando do Rio Itapemirim, do Rio Doce, na década de 60 eles eram até navegáveis. Sim. Hoje, dá para jogar bola nele, Almir. Entendeu? Você bancos de areia. Dá para você botar uma trave em cada lado e bater um futebol. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Agora, Lucas, as pessoas que querem tomar a iniciativa e plantar, muitos agricultores já colocam o problema de não poder colher o plantio de espécies nativas ou até espécies exóticas mesmo, plantadas em áreas de preservação permanente. Ou outras áreas que eles acabam ficando cerceados da possibilidade de colher aquele material. É isso mesmo? Essa é uma pergunta frequente que os engenheiros florestais, principalmente aqueles que atuam no IDAF, costumam ouvir. Mas tem o parágrafo 3 do artigo 35 do Código Florestal, que inclusive ele isenta da autorização de corte para esse plantio. Eu só preciso que o proprietário só precisa o quê? Fazer o devido cadastramento desse plantio na área, junto agora no cadastro ambiental rural. Feito isso, devidamente cadastrado, acabou. Ele vai poder colher sem problema nenhum. Aí com manejo, né? Não corte raso, né? Mas pelo menos ele pode colher, né? Sim, sim. Na verdade, em uso alternativo do solo. Entendeu? Na área que está aberta, tudo. Então, se você quiser até fazer o corte raso nessas áreas, você pode. Interessante. Isso é uma informação importante porque inibia muita gente. Às vezes tem um topo de morro lá, de pastagem, careca, né? Completamente careca, e plantam, o temor era de plantar aquilo com árvore, não poder usar nem para pecuária e nem para colher a madeira que for produzida ali. Perfeito. Bem, fala um pouquinho sobre a associação, nosso tempo está chegando ao final, né? A Associação de Engenheiros Florestais no Espírito Santo, nesse novo momento, né? Houve uma eleição agora recente, dia 22 de junho, né? Fala um pouquinho. Pois a primeira eleição da história da associação. Nunca na história do nosso Espírito Santo, tantos engenheiros florestais estiveram juntos para um só propósito. No dia 11 de junho, quase 100 engenheiros florestais participaram da eleição, saímos vitoriosos desse processo e com uma enorme responsabilidade de levantar essa classe que está sem o devido espaço dentro do nosso mercado, principalmente dentro dos órgãos estaduais do Espírito Santo.
Vocês tiveram agora recentemente, no domingo, um plantio, né, na área da bacia do Rio Jucu. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é. Essa seca, tantos conflitos que nós prevíamos, quem trabalha com o meio ambiente, que fosse acontecer daqui uns anos, esses conflitos chegaram, foram antecipados com essa quase seca. Faltou água, né? O Rio Jucu, apesar de nós termos a política de recursos hídricos nacional e estadual de recursos hídricos que define claramente a ordem dos usuários em caso de escassez como essa, os conflitos foram enormes e muitas vezes nem foram respeitados. Então, o que é a mensagem que o engenheiro florestal, nós da associação, que queremos passar com esse plantio simbólico em comemoração ao 12 de julho, dia do engenheiro florestal? Que a seca, ela poderia ter sido muito bem atenuada se nós tivéssemos cuidados melhor dos nossos recursos hídricos. Sim. Então, é um plantio simbólico, na verdade, julho nem é época de plantar, Sim. porque nós estamos tradicionalmente no período de seca, apesar dessa chuva. Então, mostrar que reflorestamento é bom para o curso hídrico, essa relação direta entre floresta e água, e também que quem refloresta é o engenheiro florestal. Lucas, mais uma vez agradeço a sua presença aqui e desejo sucesso. Muito obrigado, amigo. Foi um prazer estar aqui. Estamos à disposição sempre que for necessário.